Preocupação está começando a chegar agora aqui no Brasil, mas quem mora na Itália já está sofrendo um absurdo por conta disso. A gente sabe que tem toda aquela questão, inclusive que agora a Itália é o novo epicentro do vírus, né? Estava na China, mas agora a Europa tem esse epicentro que é o país, a Itália. Então a gente vai conversar agora com a Cibele Nunes, é uma rio-pretense que mora na Itália há cerca de um ano e ela está vivendo na prática todos esses reflexos, né, do avanço da doença pela Europa. Ela conversa com a gente pelo nosso Skype, agora para trazer algumas informações. Boa tarde para você aí na Europa. Cibele, muito obrigado pela participação aqui no nosso SBT Interior. E me fala uma coisa, como tem sido viver na Itália em tempos de coronavírus? Boa tarde, Casagrande, e obrigada pela oportunidade. Realmente é um isolamento inédito na Itália. Está todo mundo bastante assustado porque a gente enxergava de longe esse vírus e pode parecer que ele não chega, mas ele chega sim, e ele é bastante perigoso e devastador. A nossa rotina, o nosso dia a dia agora, por conta do que você até acabou falando aí, de pessoas que não têm consciência, saem para bater perna, enfim, de pessoas que no começo tinham uma simples tosse, uma coriza, saíam às ruas e achavam que estava tudo certo. O governo tomou algumas medidas drásticas a ponto da gente realmente não poder sair de casa, somente em casos emergenciais. Por exemplo, quem trabalha e se a indústria não fechou, o dono da empresa tem que fazer um certificado e esse funcionário tem que andar com esse certificado no bolso e apresentar caso for abordado pela polícia. No nosso caso, que estamos dentro de casa já há quase uma semana, nós devemos preencher esse formulário aqui, né? E justificando realmente para onde vamos. No caso, se eu for ao mercado, dependendo do tamanho do mercado, para fazer as compras é uma pessoa por vez, ou à farmácia ou ao médico. Fazer caminhada sem motivo não pode. Se você for fazer algum esporte ao ar livre, sim, mas tem que levar a justificativa. Ou seja, a prevenção é ficar em casa, se conscientizar. Onde eu estou, Cepino é uma cidade da região de Molise, a 2 horas de Roma. Nós não temos casos registrados, mas na nossa região tem, então nós estamos bastante preocupados. Quando sai de máscara, álcool em gel em mãos e chega em casa, faz a higienização triplicada do que fazia antes. Em relação à imprensa, Cibele, como que a imprensa local tem tratado esse assunto? Aqui no Brasil, o tema coronavírus ganhou muito espaço na internet, na televisão. E como tem sido aí na Itália? É bem massacrante, sim. Na verdade, 24 horas, informações. Foram suspensas muitos programas, a programação modificou completamente, campanha, artistas, cantores fazendo campanha para ficar em casa. Muita gente, as reportagens são focadas nas pessoas que estão em casa, de repente na fiscalização da polícia. A gente sabe que o epicentro ali é na zona da Lombardia, Milão. Então, as informações são 24 horas. A gente fica ligado 24 horas na TV, rádio, internet, buscando uma notícia confortante e boa para que a gente acorde amanhã com um número menor de mortes. Exatamente. Só para concluir, você falou na sua primeira participação aí em relação aos supermercados, né, que alguns estão limitando a entrada. E como está a questão de abastecimento na região que você mora? Tem produtos faltando já ou por enquanto não? Não. Nós estamos tranquilos em relação a abastecimento de alimento. Todos os supermercados estão abastecidos, pelo menos na nossa região aqui no interior. Roma, eu fiquei sabendo que tem alguns supermercados que foram saqueados, mas assim, tem um limite sim. Quando você entra no supermercado, principalmente se ele for um pouco maior, você já entra, já passa o álcool em gel. Tem um número de pessoas, já tem um funcionário te fiscalizando, faz a compra do necessário e volta para casa. E geralmente aqui na casa sai uma pessoa só, nós somos em 3, uma pessoa só sai para poder fazer essa despesa aí. Tá certo, Cibele, muito obrigado mesmo pela sua participação com a gente aqui no nosso SBT Interior. Cibele Nunes aqui com a gente ao vivo, pois não, Cibele? Posso só deixar uma mensagem assim muito interessante, eu acho que eu pensava assim, quando a gente ouviu falar pela primeira vez que o coronavírus estava lá na China. E pela Itália ser o primeiro país europeu com o maior número de casos,
foi muito assustador, a gente acabou meio que se atrapalhando bastante no começo. Mas quem está com gripe, gente, não é uma campanha tipo, não saia, mas evite. Evite porque está lá fora, você não sabe quem tem imunidade baixa, quem não tem. Então, assim, faça a higiene, evite aglomeração, e isso é real que a gente está vivendo. Você pensa que está dentro de casa, fechado, sem poder circular, a ponto de sofrer uma multa de até 200 euros, ou se for grave, que eu estiver fazendo na rua e a polícia achar que pode me levar para a prisão e eu ser detida, enfim, isso pode acontecer. Então, a gente está sujeito a tudo. Eu espero que esse nível não chegue no Brasil, que as pessoas realmente tomam consciência. Exatamente, é importante pensar na coletividade. Então está aqui o depoimento ao vivo da Cibele Nunes, uma jornalista riopretense, conversando com a gente, mostrando como é toda essa questão aí do isolamento na Itália. Vamos conversar muito, viu, Cibele, pelos próximos dias. Quero bater uma bola com você mais vezes para você compartilhar com a gente essa experiência aí na Europa. Um abraço para você, muito obrigado, uma boa tarde para você aí na Europa. Olha só que interessante, né, esses detalhes, é claro, uma situação realmente muito complicada, mas que é importante você ter a dimensão de todo esse problema.